Tudo bem, futuros educadores da Casa de Educação Popular? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador da Casa de Educação, mas também faço parte da direção política da instituição. Nós estamos fazendo uma campanha de recrutamento de novos educadores, porque neste momento de quarentena, provocado pela pandemia da Covid-19, nós precisamos ser criativos para conseguir atingir o nosso público de trabalhadores e principalmente de estudantes que estarão se preparando nesse momento para o Enem e outros vestibulares. Nosso objetivo aqui dentro da organização, porque nós temos como bandeira de luta a democratização do ensino superior, é conseguir ajudar os estudantes da classe trabalhadora a se preparar melhor para o Enem. Apostamos que os cursinhos populares, eles são ferramentas que possibilitam essa preparação. Nosso cursinho popular, ele já conseguiu colocar a façanha de colocar mais de 700 pessoas em universidades públicas no Brasil afora e nos mais diversos cursos. Mas a Casa de Educação Popular não se pauta somente pela democratização do ensino superior, mas de todas as formas de ensino. Nós também temos como bandeira de luta a erradicação do analfabetismo e trabalhamos também com assessoria política aos movimentos de caráter popular. E hoje nós estamos chamando vocês a se somar com a gente numa organização de caráter nacional através da construção do nosso canal no YouTube para proporcionar aos estudantes brasileiros da classe trabalhadora uma forma de dialogar com os assuntos da matriz de referência do Enem no modelo da educação popular. O nosso nome, Casa de Educação Popular, ele já traz essa marca. Nós nos chamamos Casa porque queremos ser um espaço familiar, aconchegante, para a nossa militância e para os estudantes. E Educação Popular porque nos pautamos pelo método de Paulo Freire. E nós queremos construir uma forma de diálogo via internet que mesmo à distância a gente consiga transformar aquele método de educação que a gente chama de um método aconchegante, que aproxime o educador do educando, bem como o educando do educador, transformando o educando em educador e o educador em educando, naquilo que Paulo Freire chama de eu, como professor, sendo educador, educando, e o aluno, não gostamos de chamar assim, o educando, sendo então educando, educador. Como iremos fazer isso? Nós teremos uma forma de trabalho metodológica nos vídeos, mas, além disso, a gente quer construir os nossos temas geradores, que são os pressupostos para as nossas aulas, a partir de demandas surgidas em nossas redes sociais, páginas, no próprio canal, em comentários, trazida pelos nossos seguidores, os alunos, ou melhor, os educandos que nós estamos ajudando. Eles vão sugerir os temas geradores e nós, numa relação com a matriz de referência e competência do Enem, estabelecer os assuntos que serão destinados ao grupo de educadores para que, por afinidade, aquele que se sinta desafiado a contribuir, gravar uma videoaula no modelo que nós vamos estabelecer aqui agora. E como é que será este modelo então? Nós iremos partir do seguinte pressuposto. Teremos então um momento de saudação. Esse momento de saudação ele precisa ser um momento rápido, coisa de 5 segundos, 10 segundos no máximo. E eu aqui vou tentar utilizar uma forma de estabelecer um making-off, apresentando depois o produto final para vocês, ou seja, iremos construir juntos agora uma aula e apresentar ao final o produto que será a aula feita, apresentada aos educandos. Quando vocês iniciarem o processo de gravação, ou mesmo no momento do vídeo errarem,
Vocês apenas digam, não precisa gravar um outro vídeo. Apenas digam, corta, dá uma pausa para que o nosso editor possa entender e fazer o trabalho adequado e volta ao assunto do momento em que você parou. Perfeito? Então vamos lá. Corta, gravando. Tudo bem, gente? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador da Casa de Educação Popular, moro em Altamira, no estado do Pará, no meio da Amazônia brasileira, e hoje iremos trabalhar com vocês o tema, ou melhor, o nosso tema gerador, hidrocarbonetos. Corta. Entenderam? Então, você se apresenta, seu nome, diga a cidade de onde está falando, porque isso dá uma característica nacional ao nosso trabalho. E depois você então aborda o assunto que nós vamos estudar como sendo então o tema gerador. Se não ficou legal, você corta, gravando. Tudo bem, galera? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador da Casa de Educação Popular e hoje estaremos trabalhando o tema gerador hidrocarbonetos. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, no meio da Amazônia brasileira. Vamos ao assunto. Corta. Aqui vai entrar uma vinheta. A vinheta dizendo tema gerador e depois agora nós seguimos para o próximo ponto do nosso encontro, via rede social, que será então a codificação. Na codificação você vai trazer então um elemento do dia a dia que você vai abordar dentro do assunto de hidrocarbonetos, que é o nosso tema gerador. No caso aqui eu vou trazer a gasolina, obviamente vocês podem pegar qualquer elemento do cotidiano de vocês que façam referência àquele assunto. A criatividade aqui é o que vai nos levar a ser bons educadores, dialogando com a nossa juventude. E vou trazer também aqui no caso um instrumento muito utilizado que é o batom, né, na maquiagem, que é feito também de hidrocarbonetos. Vamos lá. Corta. Gravando. Então, galera, falando em hidrocarbonetos, a gente precisa saber quem são, na verdade, esses compostos, ou melhor, essa classe de compostos. Eles estão presentes no nosso dia a dia, o tempo todo a gente se depara com eles. Eles são, na prática, derivados de petróleo. Eu trouxe dois aqui para vocês, para a gente conhecer eles mais de perto. Nós temos, por exemplo, aqui a gasolina. Veja, a gasolina, ela não é uma substância pura, assim como eu poderia dizer o H2O. O H2O, a água pura, eu poderia dizer que ali eu tenho a molécula de água, acabou, ponto final. A gasolina não. A gasolina, eu não tenho uma molécula que define ela, porque na verdade ela é uma mistura de substâncias. Mas por que eu estou falando dela aqui? Porque 80% deste combustível é octano. Quem é o octano? É um hidrocarboneto com 8 carbonos. Então, ele faz parte da composição da gasolina, é 80% dela. E esse hidrocarboneto, ele é fundamental no nosso dia a dia, porque é a maior parte da nossa matriz energética de transporte. Ele é fundamental para nós. Mas eu trouxe aqui um outro hidrocarboneto, muito utilizado por nós, que é a parafina. A parafina é utilizada na vela como combustível para manter a chama acesa, mas também é utilizada no surf, lá pelos surfistas, né, fazendo aquele ajuste nas suas pranchas, enfim. E também utilizado em maquiagem. Tem muita gente que gosta, né, disso aqui. Então, tá aqui, ó. Eu peguei escondido da Thaís, então calma lá, para ela não saber, né? Então, nós temos aqui o batom. O batom também é parafina, ou seja, derivado de petróleo. Geralmente,
essas parafinas são brancas, assim como a vela, a parafina lá da prancha, mas aqui no batom não é. Aí vocês me perguntam, por que, Fábio? Por que não é? Porque eles utilizam alguns corantes aqui para dar essa coloração chamativa da maquiagem e tal. Então, bem como o batom e a gasolina, outros plásticos também têm na sua composição grande quantidade de hidrocarbonetos. Então significa que, sendo eles derivados de petróleo, se o preço do petróleo, por exemplo, aumenta também o preço desses hidrocarbonetos. Isso depende também da política de preço, né? Mas enfim, então vamos ver na prática, do ponto de vista químico, quem são esses hidrocarbonetos então. Parou? Aqui você trouxe o elemento da codificação, trouxe também já uma crítica, mas essa crítica principal ela vai ser no processo agora da decodificação. Como eu falei para você, entra a vinheta agora nesse momento. E aí a vinheta entra apresentando agora a decodificação. Você vai abordar o assunto propriamente dito e em algum momento você faz referência também a esses dois elementos da objetivação. Perfeito? Então vamos lá. Corta. Gravando. Então, galera, e do ponto de vista da química, quem são então esses hidrocarbonetos? Veja, a química orgânica são compostos formados à base de carbono, vocês já sabem disso. Mas o carbono, como ele tem a propriedade de fazer 4 ligações, porque ele está na família 4A da tabela periódica, e para alcançar sua estabilidade segundo a regra do octeto, ele precisa fazer 4 ligações. Vocês já sabem disso, né? Então, por isso, ele consegue formar longas, extensas e diversas cadeias carbônicas. Então, ele irá formar compostos de carbonos das mais variadas formas. Para tentar organizar esses compostos de carbonos e classificá-los melhor, os químicos reunidos na IUPAC, quem é a IUPAC? União Internacional da Química Pura e Aplicada, definem regras então mundiais para que a química possa seguir como ciência. E a partir daí, então, tu tens a classificação de substâncias no que nós chamamos de funções, ou seja, classes funcionais. Nós vamos estudar aqui, ao longo da nossa série em Química Orgânica, as classes funcionais, todas aquelas pedidas no Enem. A nossa primeira classe será a do hidrocarboneto. Quem são os hidrocarbonetos, então? Primeiro, sabemos, é uma classe funcional da química orgânica. São 24 para o Enem. Essa é a primeira. Dentro dessa classe funcional, nós dizemos que os compostos que estão aqui, eles são formados somente de carbono e hidrogênio. Então, hidrocarboneto é uma molécula formada somente por carbono e hidrogênio. Se entrar um átomo de oxigênio, de nitrogênio, de flúor, qualquer outro elemento químico que não seja carbono e hidrogênio, eu não tenho mais um hidrocarboneto, eu tenho outra coisa. Perfeito? Então, hidrocarbonetos são compostos formados somente de carbono e hidrogênio. Veja, as classes funcionais também, dependendo da forma da cadeia e sua classificação, nós já vimos a classificação das cadeias, elas podem ser definidas em subgrupos também, classificadas em subgrupos. Nós temos dentro dos hidrocarbonetos os subgrupos 2, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos. Então, 6 subgrupos. Quem são eles? Alcanos, hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligações simples, ou seja, só ligações saturadas, uma cadeia saturada. Alcenos, ou ainda também chamado de alquenos, por uma variação da nomenclatura. São hidrocarbonetos, ou seja, somente carbono e hidrogênio, em uma cadeia aberta, com uma insaturação na cadeia de ligação
dupla. Alcino, parecidos. Nós temos cadeia aberta com ligação tripla, ou seja, uma insaturação na cadeia. Nós temos o alcadieno. Quem são eles? Cadeia aberta com duas insaturações, ou seja, duas ligações duplas. E nós temos, por último, ainda não, ciclano, cadeia fechada e saturada, somente ligação simples. Os ciclenos, por último agora, cadeia fechada e uma insaturação de ligação dupla. Então, esse documento, essa forma é um pouco mais complexa, mas você precisa lembrar de tudo isso. Eu vou deixar lá na referência um lembrete para vocês com essas definições melhor e alguns exemplos de cada um deles. Então, baixem lá, vai ter um documento para vocês, grátis aí, né? Mas não esqueçam, assinem o canal, curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas que possam também estar sendo ajudadas, né, por nós. Depois disso, nós temos que verificar o seguinte: os hidrocarbonetos, eles possuem uma forma de nomenclatura que podem ajudar, inclusive, a gente a nomear outros compostos da química orgânica. Essa forma de nomenclatura é dividida em prefixo, que é a primeira parte do nome, nós temos ainda infixo, que é o meio, e o sufixo, que é o final. Então, prefixo, infixo e sufixo. Nessa forma de nomenclatura, o prefixo vai ser definido pela quantidade de carbonos. Então, se a cadeia tem um carbono, o prefixo é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 des. Então, isso também vai estar lá na nossa descrição. Baixe também um artigo que vai ter lá um lembrete para você. Também grátis, mas não esqueça das orientações. O infixo é definido pela insaturação ou saturação. Só ligações simples, an. Ligação dupla, en. Ligação tripla, in. E ao final nós temos então o sufixo. O sufixo define a classe funcional. Como é um hidrocarboneto, todos terminarão em O. No final ali todos são O. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um hidrocarboneto com 4 carbonos, nós teríamos então 4 carbonos na cadeia. Então é o que? But. Somente ligação simples entre os carbonos, o infixo an. E por último, ele é um hidrocarboneto, somente carbono e hidrogênio, sufixo o. Nome do cara, então, butano, tá? Quem é o butano na prática? Não mostrei aqui para vocês, mas é um cara muito utilizado pelos brasileiros, por exemplo, que é o gás de cozinha. O gás de cozinha, derivado de petróleo, também tem um preço elevado, nós estamos assistindo aí nesse período. Ele é o gás de cozinha e muitas famílias brasileiras, inclusive, estão com dificuldade de ter acesso a esse bem de consumo. Importantíssimo para cozinhar, né? No nosso dia a dia aí ele é fundamental. Inclusive em Altamira agora nós realizamos, por exemplo, a campanha de entrega de carvão a famílias carentes dos RUCs, que são os reassentamentos urbanos coletivos. Foram bairros construídos a partir da construção da hidrelétrica de Belo Monte. A minha região aqui é onde se concentra a hidrelétrica de Belo Monte. E famílias foram remanejadas para esses locais, formando bolsões de periferia. Mas, inclusive, você que está aí, que tem acesso à internet, às vezes é difícil, mas assista o vídeo, compartilhe com outras pessoas, você que está estudando para o Enem. E entregamos carvão para as famílias carentes, né, que não tinham condição de comprar gás e que estão cozinhando, por exemplo, no fogareiro. Né? Nós fizemos essa campanha enquanto Frente Brasil Popular. Mas um outro detalhe que me lembrou agora do processo de construção de Belo Monte é que no processo de decomposição anaeróbico, quando uma planta, por exemplo, fica embaixo d'água,
e não tem oxigênio ali para a bactéria decompor aquela matéria orgânica, transformando a matéria orgânica em CO2, numa decomposição com oxigênio, uma decomposição então aeróbica, ela produz CO2, que já seria um gás extremamente ruim para a atmosfera, porque provoca o aquecimento global. Mas numa condição anaeróbica, sem oxigênio, o que vai acontecer? Essa bactéria então converte o carbono da matéria orgânica, ou seja, sabemos que os seres vivos são formados de matéria orgânica, ou seja, de carbono. Essa bactéria então converte o carbono da matéria orgânica em metano, na ausência de oxigênio. Quem é o metano? Hidrocarboneto. Vamos lembrar lá, um carbono mete somente ligação simples entre carbonos como é um hidrocarboneto, ou, por isso, metano. O gás metano é um hidrocarboneto do efeito estufa também, um gás do efeito estufa, e provoca o aquecimento global, só que de forma muito mais intensa, por exemplo, do que o CO2. Por isso, uma das estratégias, por exemplo, utilizadas é ressupressão vegetal, só que algumas não fazem isso, né? E com a flexibilização, por exemplo, da legislação ambiental, isso pode ainda prejudicar ainda mais o processo. E por último, para a gente finalizar, como nós vimos, os hidrocarbonetos são então derivados de petróleo. Petróleo esse que os brasileiros estão sofrendo, por exemplo, que poderia ser ponto de soberania para o país e hoje, né, um ponto de discussão, porque o nosso petróleo está sendo levado, sendo que está sendo ele todo privatizado. E poderia estar servindo hoje ao processo de educação do povo brasileiro, utilizando os royalties do petróleo para educação e saúde, e nesse momento de pandemia a gente iria precisar disso de forma gigantesca, né? Bem como também essa política de preço da Petrobras, que baliza o preço do barril de petróleo em dólar, né? E faz com que, por exemplo, a gente pague o preço da gasolina muito mais elevada no Brasil, sendo que o produto que sai daqui bruto, ele poderia ser melhorado aqui, refinado aqui, gerando emprego, né? E a gente exportar esse produto já beneficiado. Mas não, o petróleo sai daqui, é beneficiado lá fora e volta depois para que a gente possa comprar nosso próprio petróleo a um preço absurdo, certo? Então, e a gente possa utilizar esses hidrocarbonetos então aí no nosso dia a dia de forma consciente. Beleza, galera? Fechamos aqui então, entenderam? Fechamos esse ponto. Aqui é o ponto da decodificação. Tu pode abordar o assunto, trazer elementos do dia a dia, mas abordando o assunto de forma evidente e trazer uma crítica no final para levar o educando depois à reflexão. Beleza, galera? Ainda temos a nossa prática. Então, temos aqui uma atividade para ser realizada. Daí você apresenta a atividade a ser realizada, corrige ela, de preferência uma atividade do Enem, e finaliza com a sua saudação final, a sua, né, consideração final, e chame sempre ele para curtir o vídeo, compartilhar e assinar o canal. Tranquilo? Se você se interessou por esse trabalho, se você quer ajudar os nossos estudantes da classe trabalhadora, venha conosco e, como a gente costuma dizer, faça parte desse time, Casa de Educação Popular.